Né, continuando a falar de Reborn, né? Eu vi então o arco completo do Mokuro, do Hokuto Mokuro, que vai do episódio 19 até o 26. Então, o episódio 19 é quando surge então Futa, nome da criança lá que faz os rankings. E é a partir dele que a gente inicia esse arco, que é um pouco essa transição, né, da comédia para um anime de ação, um anime de luta. Não sei se efetivamente dá pra dizer que é de fato essa transição, ou ainda é algo meio gradual, mas enfim. E o que acontece é que se acaba aí, né, o Mokuro, ele é um prisioneiro, aparentemente muito perigoso. Ele foge da prisão, leva alguns companheiros, e ele tá atrás, por algum motivo, do Tsuna. Não do Tsuna especificamente, mas do próximo chefe da família Vongola, que vai ser o Tsuna, né? No caso, o 10º. E aí ele vai atrás do Futa, né? E querendo descobrir quem é esse moleque que ele tá atrás, que é o Tsuna, ele exige ali que o Futa faça um ranking das pessoas mais fortes da escola Nanimori, de Nanimori, né? E aí ele vai, com esse ranking, ele vai cacetando ali os carinhas de acordo com o ranking até chegar nessa pessoa que é a dita mais forte, que deve ser o Tsuna, né? E acho que aqui começam umas coisas já que eu gosto muito, que é, por exemplo, o Hibari, né? A primeira vez que aparece o toque de celular dele é o hino da escola, que é uma musiquinha que eu adoro, que depois vai aparecer aquele passarinho, né? Que vai ser um companheiro do Hibari. E aí ele vai sempre ficar cantando essa musiquinha e eu adoro essa musiquinha de Nanimori, enfim, né? Mas e aí, de acordo com que esse pessoal vai espancando, batendo e os alunos, né, da escola vão acabando por ir no hospital, né, devido a esses ataques, né? E esses ataques são principalmente realizados pelos subordinados do Mokuro, já não lembro mais. Que é basicamente um cara de ioiô, né? Ele solta ioiô e uns espinhos. E o outro que eu acho um cara muito esquisito, assim, que ele é meio fera, meio animal, meio humano. Então ele coloca ele tem várias próteses dentárias e ele, de acordo com o que ele bota, ele se transforma, meio que se transforma naquele animal. Então tem leão, tem gorila, tem isso e aquilo, tigre, sei lá, o que mais que tem. E é isso, né? Aí cada um desses vai indo atrás do pessoal. E eles derrotam aquele cara lá que aparece no primeiro episódio, derrotam o cara do boxe. E aí, em algum momento, o Tsuna percebe que eles vão atrás do Gokudeira, né? O Gokudeira tá listado como o terceiro mais forte da escola. Então, eles vão atrás do Gokudeira. E quem vai atrás do Gokudeira é o maluco do Yoyo, né? E aí o Tsuna, então, ele começa a procurar então o Gokudeira, que ele fica preocupado, e os caralho a quatro. E a gente tem essa luta do cara do Yoyo, que solta espinho pelo ioiô, e não só pelo ioiô, né, mas principalmente pelo ioiô, e o Gokudeira, numa área meio comercial ali. E aí acho que uma das questões, né, de ser um anime de ação, de luta, é justamente a coreografia, a animação, tudo isso, né? E é, é bem ruinzinho a animação, pelo menos por agora, não sei, não lembro depois se melhora, mas nesses primeiros momentos as animações, a animação já dos primeiros episódios não é lá grande coisa, é muito normal. Mas quando é um momento de ação, de luta, onde precisa de um pouco mais, ela é muito normalzinha, né? Então ela não traz dinâmica, ela não traz uma sensação de movimento, de impacto, ou coisa assim, não tem uma coreografia legal. E eu não sei o quanto disso está atrelado à obra original, ao mangá, não ter talvez essas influências muito nítidas também, né, para as pessoas ali, para os animadores desenharem, mas é bem ruinzinha a animação das lutas, né? E aí tem essa luta, então, do cara do Yoyo com o Gokudeira, e eles acabam se batendo bem ali, os dois, né? Então o cara do Yoyo fica bem machucado ali, ele até ao ponto de chegar a perder pro Gokudeira. E aí tem uma daquelas cenas que eu acho bem tosquinha, que é um frame que para e explica qual foi a ideia que o Gokudeira teve e a explicação de por que que ele ganhou aquela luta, né? Então ele lança as bombas,
e junto das bombas grandes ele lança as bombas menores. Só que quando ele falou que ele ia lançar só as bombas grandes, e aí o cara não percebeu, aí o campo de visão dele, isso, aquilo, e não prestou atenção que tinha as bombinhas pequenas. E aí tem esse frame meio que explicando isso, eu acho meio bobinho, mas enfim. E aí o cara fica todo fudido, assim, em frangalhos. E aí, nesse momento, o Tsuna tava rodando por ali, ele ouve as explosões e ele saca. Bom, o Gokudeira que tá lá, ele deve estar sendo atacado. Vou lá. Fazer o quê? Não sei, mas vou lá. E ele vai lá, chega, e nesse momento que eles se encontram e tudo mais, o cara do Yo-Yo então percebe que o Tsuna é o futuro chefe da família, né? O 10º, e ele ataca o Tsuna, né? E aí ele faz um ataque de ioiô com os espinhos e o Gokudera, para proteger o Tsuna, se joga na frente dos espinhos e toma todos os espinhos aqui no peito, assim, no tórax, fica fudidaço. E aí depois chega o Yamamoto. Yamamoto, que a gente vai descobrir que ele é o segundo do ranking da escola, né? E aí no que ele chega, o moleque lá dos ioiô, ele consegue fugir e volta pro esconderijo, lá, que era um parque de diversões que tá abandonado e os caralho. E aí, no meio disso tudo, a gente, né, vai acompanhando os alunos que chegam ao hospital porque foram atacados, né? E o Hibari, ele decide ir sozinho até esse esconderijo dos caras para acabar com eles, né? Só que acaba que o Hibari, em algum momento ali, ele passa pelo Shamal, né? Aquele médico dos mosquitos. E ele, num desentendimento ali, o Hibari dá uma pancada no Shamal, porque ele tá, né? Ele tá sendo tarado com menina, com adolescente. E aí o Shamal, ele manda um mosquitinho e pica o Hibari com uma doença que é, acho que febre da cerejeira, alguma coisa assim, que é sempre nas estações, sempre quando você está em um mesmo ambiente que uma cerejeira florida, você fica muito mal e fica muito doente. E é essa a doença. Eu não sei se existe fato, acho que não. Mas aí o Hibari vai até lá e ele vai e se depara justamente com o Kaba mais forte, o Hokudo, né? E aí a gente, então a gente é introduzido esse personagem, ele tem essa questão do olho que se altera com, acho que o símbolo dos numerais japonês, né? Então, aí você vê a alteração muda para muda para isso, muda para aquilo. E uma dessas alterações ele cria uma ilusão de que todo aquele ambiente está repleto de cerejeiras floridas. E aí, quando o Hibari vai para cima dele, depois de acabar com todos os outros capangas menores, ele toma uma coça porque ele não consegue se mexer porque ele fica muito mal, fica muito doente, né? E aí, no fim das contas, o Hibari perde, então, a luta pro Hokudo. E aí, tendo isso tudo em vista, né? O Gokudeira foi pro hospital e os caralho. O Tsuna junto com o Reborn. Ah, sim. E aí o Leon, né? Que é o camaleão do Reborn, ele também quase que vai de berço, assim. Ele perde uma parte da cauda, o que é um mau presságio de que alguma coisa vai acontecer com o aluno do Reborn, portanto, do Tsuna. E aí ele fica muito instável, não consegue mais controlar as suas transformações e nem produzir, porque é o leão que produz a bala de vontade de morrer, e nem qualquer outra bala. Então ele só tem uma restante. E aí, em todo um planejamento para recuperar o Hibari e acabar com tudo isso, eles decidem então se juntar. Então vai o Gokudeira, o Yamamoto, a Bianchi, o Reborn e o Tsuna, claro, até esse parque que está abandonado para ver se eles acabam então com o Hokudo e resgatam o Hibari, certo? E aí o Gokodera não está bem, ele está muito mal, inclusive, mas aí ele implorando lá pro Shaman dar alguma coisa pra ele dá algum remédio que tem um efeito colateral fudido, assim, que tira um pouco a dor, mas que depois ele vai ter muitos efeitos colaterais que a gente não sabe exatamente o que, mas que ele vai sentir. Shaman, inclusive, que sempre falava que, eu não atendo homens, e ele atende nesse curto período de episódios alguns homens, né? Então, e eles vão lá, né? E aí, acho que começa alguns problemas que é o design de personagens. E, enfim, o design de personagens passa não só pelo design estético, né? Mas pela caracterização da persona deles, né? E desses vilões, principalmente, que são vilões muito, muito, muito caricatos. Acho que o Hokudo ainda assim dá uma escapadinha ali,
Mas os outros que aparecem antes de chegar até o chefão, né? Que é o cara do ioiô nem tanto, ele é bem normal. Mas aí tem o outro que é esse, dos animais. Achei o design dele muito fraquinho. Ele é daquele vilão meio besta, assim, que, sabe, que fica com a língua assim. Ele é muito mal. E ele fica lambendo, assim, os beiços. E o design dele eu acho muito tosco também. Eu não acho um design interessante, né? E aí surgem outros ainda, porque aparentemente não saiu só esses três, mas ainda outros criminosos da prisão que eles aparecem muito brevemente, que vão servir também de um desafio ali pra família do Tsuna, né? Então surge uma menininha que o poder dela. Aí entra aquelas questões do poder, da explicação do poder, né? Que ela tem um clarinete, se não me engano, e o clarinete dela funciona tipo soltando vibrações de micro-ondas. E é uma vibração tão alta que se encostar em um corpo humano vai fazer com que as águas daquele corpo humano vibre a tal temperatura que vai tipo explodir. E é isso que ela faz. Aí faz tipo torororo, e aí saem as ondas assim e explode, sei lá, comida que eles levaram para fazer um lanche. E é uma luta muito rápida essa. A Bianchi vai e consegue derrotar essa menina, porque tudo que a Bianchi toca vira o poder dela, que é o Poison Cooking. E aí ela consegue tocar o clarinete, a menina tá com a boca no clarinete e fica. E morre. Mas antes disso, o Yamamoto ele acaba lutando contra esse que é o do animal, que eu esqueci o nome dele. Mas esse que é o que se transforma em animais. E ele, o Yamamoto meio que cai dentro de uma jaula. E esse cara vai atrás dele, e é tipo, tá escuro, ali no ambiente escuro, só tem uma clareirazinha, né, pela fresta da entrada, né, de onde ele caiu. E é uma luta também muito simples, muito besta ali, não tem também muita coisa. E é uma solução de uma vitória para o Yamamoto que também é muito rápida e muito fácil, né? Acho que tem ali uma tentativa de fazer com que aquela luta seja um pouco a mais, né? Acho que de novo, o Yamamoto continua entendendo tudo aquilo como uma brincadeira, mas tem algum momento ali que ele parece levar aquilo um pouco mais a sério. Mas aí surge então a indagação no Tsuna que, nossa, é verdade, o Yamamoto ele tem outras coisas para fazer na vida. Ele gosta muito de beisebol, ele tem um jogo de beisebol importante, mas ele tá aqui. E eu não quero que ele se machuque, deixe de poder participar do jogo de beisebol dele, que é tão importante, para estar aqui comigo, né? Eu quero que ele fique bem, não quero que ele se foda só por minha causa. E aí acaba que a arma, né, do Yamamoto, que é um taco, né? Um taco de beisebol de metal. Ele, tipo, é destroçado pelo moleque animal lá. Acho que ele vira um gorila e depois um guepardo, alguma coisa assim. E aí o Tsuna acaba caindo no, lá dentro da jaula também, meio que pra ajudar, mas não ajuda muita coisa. E tem um pouco esse discurso, né? De, tipo, do que a Yamamoto faz para além daquela brincadeira e tudo mais. E aí acaba que o animal vai atacar o Yamamoto deixa ele morder, tipo, aqui. E aí com isso ele dá tac, uma coronhada na cabeça do cara e vence a luta. E é assim, e é muito feia a luta, é muito rápida, muito esquisita e tem essa tentativa de ser algo mais emotivo também com Tsuna, mas não funciona muito bem, né? E eles conseguem se livrar daquilo ali, e vem a luta da Bianchi, e aí surge um outro personagem que muito fraco também, o personagem dele muito caricato, muito daquele vilãozão, malvadão, e uma risada esquisitíssima, que eu nem lembro como é que é a risada dele, mas que é o Birds, que ele basicamente ele controla uns passarinhos, que é o passarinho que posteriormente vai ficar com o Hibari, que é muito bonitinho esse passarinho, eu adoro o design dele. E ele basicamente tem essas câmeras que ele consegue ficar visualizando qualquer lugar que ele queira, né? Controlando os passarinhos. E aí ele faz um jogo meio de chantagem, que ele mostra através das câmeras desses passarinhos a Haru e a outra menina, que é o que o Tsuna gosta. E aí, trabalhando junto com o Birds, está uma dupla de assassinos muito fodido, muito assustador. Acho que o design deles é realmente assustador. Acho que talvez de todos esses é o que faz mais sentido ali sendo vilão, porque é um design esquisitíssimo, assustador, é skill, é alto, ao mesmo tempo que a gente sabe que são humanos, pra gente são humanos,
ao mesmo tempo não parece muito bem, e acho que é um pouco que causa esse estranhamento, esse desconforto, né? Essa sensação de que você sabe que é uma figura humana, mas que não parece, então você fica naquela dúvida. E acho que a movimentação deles também ajuda um pouco nessa construção, né? E aí, bom, cada um desses assassinos está em um desses ambientes. Então tem um que a gente vê que tá com a Haru e o outro que tá com a menina que o Tsuna gosta, né? E aí o Burns basicamente fala tipo, se vocês não seguirem as minhas ordens aqui, eu vou falar para esses dois só matarem a Haru e a outra menina aí. Então é isso. E aí fica aquele negócio daquela chantagem, o pessoal, você tem coragem de fazer isso? E aí ele, tipo, eu vou fazer isso, e alguma coisa assim. E ele basicamente pede, assim, primeiro pra eles espancarem o Tsuna, então darem porrada, e eles ficam tipo, não, eu não vou bater no chefe, eu não vou bater no Tsuna. Aí a Bianchi vai lá e dá um porradão no Tsuna. E é muito esquisito que o cara, tá bom, vocês conseguiram, o vilão, né, o Birds. Ele fala, vocês passaram dessa, mas quero ver vocês passarem da próxima. E enquanto isso, os assassinos lá, tipo, atrás das meninas, e elas nem tchum, assim, tipo, vou matar você. E tem essa coisa, né? E aí o próximo desafio é que com uma espada, que o Birds tira, sei lá da onde, o cajado dele vira uma espada, ele fala, eu quero que vocês finquem essa espada na barriga do moleque aí e ele morra, né? Quero que vocês matem ele. E aí apunhalem, né, o Tsuna. E aí eles ficam de novo, tipo, não sei o quê. E aí o Tsuna, tipo, não. Depois de muito, né, pensar sobre aquilo e se entrar na própria neurose e ficar, tipo, não sei. Aí eu tenho que fazer isso porque, enfim, essas duas não tem nada a ver com isso e eu preciso me sacrificar para elas não morrerem, né? Então ele vai, pega a espada e ele mesmo vai se apunhalar. Aí o Bird, né, no pensamento dele, nossa, essa espada está envenenada, e não sei o que, é um cortezinho só e ela vai morrer. E aí, no meio do tempo disso tudo, assim, que é um longo episódio, surge então a Iping e o Shamal, justamente nesses dois lugares, protegendo a Haru e a menina que o Tsuna gosta, e eles derrotam os irmãos assassinos. E derrotando os irmãos assassinos, então o Birds fica com nada, né? Não sobrou nada para o Birds. E aí o Gokudeira vai e desce a porrada nele e tal, e eles conseguem ganhar então de todos esses capangas. E aí a Iping e o Shamal chegam lá porque o Reborn fala pra eles, tipo, é bom vocês ficarem de olho aí, não sei o que esses caras são capazes. Então tá show ali, faz sentido. E aí depois chega então quem diz ser o Hokudo, né? E aí, que não é o verdadeiro, depois a gente vai ver que não é o verdadeiro, mas é um cara que também acho que tem um design muito fraco. E aí surge ele com um poder de novo, que eu acho um poder muito esquisito e muito mal pensado. Acho que, de novo, é aquele poder que eles tentam explicar ele de uma maneira física, lógica, científica, e acho que tiro só sai pela culatra, sabe? É bem tosquinho. Então, ele basicamente tem uma bola de ferro gigante que ele tem várias ranhuras diferentes em símbolos de cobra. E aí o poder dele, tipo, ele pega essa bola, bate muito forte em direção ao alvo, ele fala alguma coisa tipo, não sei o que, das 1000 cobras. E aí ela vai seguindo, tipo, uma trajetória esquisita por causa dessas ranhuras. E tudo bem isso, acho que efetivamente dá certo, mas o jeito que ela age diante ali da situação, ainda mais na luta contra os personagens, né, que é quem acaba lutando contra ele é o Yamamoto, e ele toma uma coça desse cara, é muito esquisito, né? Então é como se, tipo, tivessem cobras saindo ali da bola de ferro e meio que puxasse ali as coisas ao seu redor. E aí tem tudo isso. Durante esse tempo que eles estão lá lutando contra esse cara, o Tsuna meio que vê o Futa na floresta e vai atrás dele. E aí nisso ele encontra o verdadeiro Hokudo na floresta, que tenta se passar por um aluno que foi preso e que quer fugir. E aí eles têm essa pequena interação, né? E aí depois o Tsuna volta, o Hokudo também volta lá pro lugar dele. E aí ele vê toda essa situação com o falso Hokudo e ele vai lá e vai lutar com esse Kaba. E aí, basicamente, ele precisa da bala, né? Então, da bala de vontade para morrer, para conseguir vencer esse cara, né? Então, aí o Reborn usa a última bala nele e ele vence o cara ali. E aí vem uma outra coisa que eu acho tosquíssima, assim, que é um discurso assim do Tsuna pra cima desse falso Hokudo. Eu não lembro o nome dele agora, acho que é Levian, alguma coisa assim, Lecian, alguma coisa assim.
E ele fala, tipo, não, eu vi no seu olhar que quando você dá o golpe, o final, você não olha, você deixa pra bola fazer o golpe final, você não quer machucar, você não quer matar, você não quer isso, você não quer aquilo. E aí o cara fica tipo, nossa, como que você viu isso só com o olhar e tal? E aí conta um pouco do passado desse vilão, que na verdade ele era muito querido e tal. E aí chega o Hokudo lá numa infância e ele sozinho consegue fazer com que toda uma família ali da máfia se mate entre eles, porque ele meio que consegue controlar a mente dessas pessoas, né? Então ele vai fazendo com que elas cometam crimes um contra os outros e essas agressões, essas violências e essas matanças, ele acabou com toda essa família do Levian, não lembro o nome dele, mas enfim, do falso Hokudo. E aí esse cara fica meio birutinha das ideias, vai preso, e ele começa a perder todas as ele começa a despersonalizar diante da situação. Acho que faz todo sentido, não é uma situação traumática. Mas acho que é isso, fica uma coisa muito ali jogada, muito em cima pra gente, tipo, nossa, como o Tsuna conseguiu isso, e pra gente tentar sentir alguma pena desse personagem, não sei, ou ter alguma empatia ali com ele. Eu não acho que funciona, porque é muito rápido, é muito na surpresa, muito assim, tipo, nossa, então tem isso e tal, para tentar dar esse contexto também de por que que ele tá ali, etc e tal. Passado isso, eles começam a ir em direção a o próprio Rokudo Mokuro, né? Porque, enfim, eles pensaram até em voltar, mas eles precisam de um antídoto e aí tem que ganhar, não sei o que, blá blá blá. Eles vão atrás desse cara. E ainda atrás desse cara, o Yamamoto fica lá, que ele tá muito mal. E o Gokudeira vai enfrentar de novo o Kaba do Yoyo. E o Tsuna vai atrás do chefão, né? E aí o Gokudeira vai, começa a ganhar até a luta ali e tal, mas aí depois surge o moleque animal lá, que ele na verdade não morreu, não perdeu, não estava inconsciente, ele só estava meio, né, meio abalado ali com um socão que ele tomou, com a coronhada que ele tomou, e aí eles vão e começam a bater no Gokudeira e ele praticamente perde, até que ele cai em um ponto que ele vê as armas que o Hibari usa, né? E descobre que ele tá atrás da parede, explode a parede, o Hibari aparece e derrota os dois. Hibari é pica, forte pra caralho, derrota os dois vilões. Já tá, e o Hibari tá fudido, sem comer, sem beber água, todo com os ossos quebrados, o caralho é quatro, ele derrota os dois. E aí eles chegam, então, juntos, todos juntos lá onde o chefão está. O chefão esse que é muito forte, tem uma explicação ali do poder dele, dos olhos dele, que tem a ver com vidas passadas e não sei o quê. E, bom, essa luta acontece de novo. Acho que a animação da luta, de todas essas lutas, não é muito boa, não é muito fluida, não tem muito essa noção de impacto, essa sensação de movimentação, não tem uma coreografia legal, mas ok, elas vão acontecendo, né? E a gente, nessa interação, vai começando então a descobrir quem que é esse vilão, esse Rokudo, por que que ele tá fazendo isso, né? E mais importante de tudo, a gente começa a chegar então perto da ferramenta, da arma que o Tsuna vai usar daqui para frente, que eu particularmente acho muito legal. Eu acho que é uma arma muito legal. O design dela eu acho muito bonito, acho ela muito legal, muito bacana, e acho que o efeito que ela traz para o Tsuna, né, em questão de design, em questão de estética, eu acho que fica muito legal, né? Então, a luta vai, a luta vem, eles meio que derrotam o Hokudo, mas ele não é derrotado completamente, ele consegue possuir ali através de uma bala especial, meio que nem é a bala que o Reborn usa no Tsune, ele consegue, então, possuir corpos diferentes ao mesmo tempo. Então ele possuía o Gokudeira, a Bianchi, o Hibari, só que o Hibari tá muito fodido, então ele não consegue ficar ali muito tempo. E os próprios dois aliados dele, né, o cara do Yoyo e o Cabo Animal. E aí eles começam a bater no Tsuna, eles querem, no fim das contas, ele quer, né, o Hokudo, ele quer tomar posse, então, né, possuir o Tsuna para, nesse lugar de décimo chefe da Vongola, ele começar uma guerra dentro da máfia, acabar com a máfia e, posteriormente, fazer uma guerra mundial e, sei lá, acabar com o mundo, coisa assim. E aí nessa hora eu fiquei pensando, pô, a máfia a gente entende como algo ruim, né? Uma grande organização criminosa, né? É isso que a gente sabe da máfia. Eu não sei muita coisa, mas de um entendimento leigo e de senso comum, a gente entende que a máfia é ruim. Então, quando ele vira pra mim e fala, pô, eu quero acabar com a máfia,
ele é meio que mocinho, né? Ele tá querendo resolver a situação. Aí depois, claro, ele vai querer causar uma guerra mundial também, os motivos dele lá. Mas quando, a primeiro momento, ele quer acabar com a máfia, tá show, não? Legal, que bom, a máfia é ruim mesmo. Mas enfim, passado isso, o... não tem bala, né? O Reborn não tem mais bala pra atirar no Tsuna, e o Tsuna tá só apanhando, né? Tá fugindo daqui, fugindo de lá. O Reborn também a gente é apresentado a um novo contexto, né? Uma nova camada para entendimento dele, que ele é um arcobaleno, que a gente não sabe o que isso é, eu não lembro também o que é, mas que tem alguma coisa a ver com os poder da máfia, etc e tal. E o Reborn é um desses fodões, né? E a gente tem então esse primeiro contato com ele e com esse plot do arcobaleno e de que tem algo a mais aí, né, através desse cara. E aí, diante dessa situação, né, o Tsuna fica naquela bunda molice dele de não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer, fudeu, 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 não vou conseguir fazer. O Reborn chega pra lá nele, dá uns tapas e fala, não, você precisa conseguir e tal, você já é, tipo, o 10º, sabe? Você não tem dúvida, você consegue, você isso, você aquilo, você precisa ser mais honesto com seus sentimentos e coisas assim. E, a- e aí o Leon, né, o camaleão, que tá tudo naquela fase esquisita, ele começa então a partir da convicção do Tsuna de que o Tsuna vira e fala, eu quero ganhar, eu quero derrotar o Mokuro. Então a partir desse eu quero vencer, o Leon tem então essa convicção de que as coisas não é mais um mau presságio, mas justamente diz respeito ali a uma mudança de postura do Tsuna. Semelhante, como o Reborn fala, que aconteceu com o Dino numa mesma época em que coisas assim estavam acontecendo na aprendizagem do Dino, né? Para se tornar um grande chefe. E aí o Leon basicamente ele produz então uma arma, uma ferramenta para o Tsuna, exclusiva do Tsuna. E aí ele tem uma cena lá dele subindo aqui, fazendo as coisinhas dele, o Leon, e gerando isso como se fosse um casulo, né? Que vai ser uma borboleta. E aí, no fim das contas sai duas luvas de lã pro Tsuna. E ele fica sem entender, né? E eu nem lembrava que tinha essas luvas assim, tipo, meio luva normal, né? Pra você usar no frio assim de lã, com o número 27, não lembro se isso tem algum sentido. Mas. E aí ele fica tipo, caralho, que porra eu vou fazer com isso? E aí ele toma umas porradas, fica ali meio inconsciente. E aí o Reborn tem uma balazinha especial que ele não produz junto com essa luva, né? Que é diferente da bala Vontade de Morrer. Que é uma bala crítica, acho que ele fala. E ele atira isso no Tsuna. Aí o Tsuna começa a ter essas visões do que as pessoas estão pensando dele naquele momento. E aí tem gente que tá pensando, tipo, mal dele. Tipo, nossa, esse moleque... A mãe dele pensa, por que que ele não arrumou o quarto? Puta que pariu. E aí o Tsuna fica tipo, nossa, mas por que que eu tô vendo esse pessoal falando mal de mim agora, sabe? E depois essas coisas vão mudando para as pessoas que acreditam no Tsuna e têm esperança no Tsuna de que ele vai conseguir ir nesse lugar que ele está e resolver a situação toda, né? Então aparece a Haru, aparece o boxeador lá falando, tipo, porra, eu acredito no Tsuna, sabe? Acho que ele vai conseguir. Esse maluco é forte. A Haru vira, tipo, vira e fala: eu vou ser filha de mafioso. Filha não, né? Vou ser mulher de mafioso. Eu sei que ele consegue, eu não vou chorar. E aí, com isso, ele começa a ter a convicção nele, né? E aí, com a ajuda da bala, o Reborn depois fala que é uma ajuda a uma liberação do sangue vôngola que tem dentro dele. E aí tem essa explicação muito breve de que a bala da vida, da vontade de morrer, ela meio que anulava as questões, tipo, anulava as questões externas, então ele conseguia fazer tudo, não sei o quê, e essa bala ele tipo, ele libera as coisas internas e não externas, então é algo que diz respeito a uma questão mais, ele não usa essa palavra, né, mas dá para entender nesse sentido mais subjetivo da coisa ali, do Tsuna, né, do sujeito, que é o Tsuna, e desse despertar do sangue vongula dele, né, dessa vontade de lutar, disso, daquilo, blá. E aí acontece. E aí acontece, eu fiquei, puta, que legal. Que é a aparição da luva em si, a luva X, né? A luva X, que eu acho que o Reborn chama. E, porra, o design dela é muito legal, muito legal. Quando ela apareceu assim na mão dele, eu fiquei, caralho, foda, foda. Acho que me despertou memórias, assim, muito positivas, né? São essas luvas, né? E o design dele muda também, né? Então ele fica com uma cara mais séria, assim, tal, com um biquinho e piriri pororó. E aí tem, né, a chama aqui,
na testa, mas tem também uma chamas nas luvas. E, porra, o Tsuna fica muito pica. Ele fica muito foda. E acho que é muito legal essa parte. Eu acho que o design do Tsuna, da transformação dele, daquele bunda mole para esse estado, é muito legal. E não só pela maneira, para nova maneira dele se portar, mas efetivamente pelo design da caracterização dele de personagem ser visualmente diferente. E ser um diferente muito legal. E a luva também é um diferencial muito legal. Acho que é uma arma muito criativa, é um jeito muito criativo de você dar poderes, né? E eu acho muito interessante e legal. E com isso, né, o Tsuna, então, ele passa a estar nesse estado não é de violência, mas de uma luta meio calma. E aí o Reborn, e aí tem outra coisa que fica tipo, ai, que merda, assim, é meio ruinzinho também. Que toda a cena ali que vai acontecendo da luta do Tsuna nesse estado com o Hokudo, o Reborn explica tudo. Tudo. O Reborn explica tudo. Ele mastiga assim e dá pra você todas as explicações de por que o Tsuna tá ganhando aquela batalha. Aí ele explica uma questão de intuição, disso, daquilo, de não sei o que, de não sei o que outro, piriri, de pororó, e que as chamas e piriri. E aí você fica tipo, porra, sabe? Precisava disso? Tá bom, né? Explica, explica. E o Reborn fica ele explicando. E no fim das contas, então, o Tsuna ganha, né? Ali de assim, é uma luta extensa, né? Mas de diferentes maneiras ali ele consegue dominar o Hokudo e ele vence a luta. E aí nesse tempo o pessoal, os médicos já chegam para cuidar da galera que tá mal. E aí surgem três carinhas muito esquisitos que cuidam meio que do direito e das leis da máfia e tudo mais e pegam, né, esses três caras que é o Hokudo e os dois capangas dele para serem julgados, né? Esses e mais outros, né? E eles têm um design meio interessante assim também, são meio sinistros. E aí brevemente conta também um pouco da história desses capangas, um pouco triste e tudo mais, aquela coisa, mas nada demais assim. E acaba que é isso, assim, termina a luta, né? O Hokudo, ele tem essa questão do olho, essa questão da possessão. E aí tem uma coisa também que nossa, quando aconteceu eu fiquei muito feliz, que foi essa trilha sonora, né? Tem essa trilha sonora muito específica, que eu não lembro o nome dela, mas que é... E aí começa o violino, né? Eu não lembrava dessa trilha sonora, mas quando ela apareceu eu falei, caralho, essa trilha sonora é muito legal, muito boa. Então foi muito divertido quando ela apareceu. Em resumo, as lutas foram isso aí. Não teve uma boa coreografia, não foi muito legal de assistir, mas foi muito legal de ver essa transformação do Tsuna, as luvas e etc e tal. E aí acaba que o arco termina com eles assistindo o jogo de beisebol do Yamamoto, né? E de maneira muito esquisita, ainda, tipo, aparece uma criança que tá com o olho do Hokudo, e aí, tipo, fica aquilo subentendido que, bom, ele ainda tá por aí e tal, mas é bem esquisitinho. E aí termina esse arco, né? E aí o arco seguinte não sei qual que é, vou continuar assistindo, mas muda a abertura, né? A abertura lá do Boys and Girls, que é uma música também muito legal. E aí já aparece na abertura os anéis, né? Então acho que vai começar a surgir essa questão dos anéis e tudo mais. Então tô meio animado assim pra continuar vendo, porque é isso. Acho que chega essa parte legal. E é isso. Acho que as luvas são muito legais, toda a caracterização do Tsuna fica muito legal. Mas acho que ainda tem ali alguns passos para serem dados para deixar de ser comédia, passar a ser ação. E ainda assim pro Tsuna ir deixando de ser ao pouco deixando de ser aos poucos esse bunda mole que ele tanto está sendo, né? Então, é isso.